para vocês e hoje a gente vai falar de qualidade da água. A gente veio fazer uma visita a uma das melhores empresas, eu acho que é do Brasil, né, Douglas? Sim, com certeza. Na parte de filtragem de água, o Douglas vai explicar pra gente a sequência correta dos estágios, como fazer, como transformar e como manter um reverso osmose eletrônico, é isso, Douglas? Positivo. O que a gente vai poder mostrar de imediato pro pessoal? Qual que é a sequência? Bom, vamos lá então. Aqui nós temos um equipamento basicamente formado pelo polipropileno, que é o filtro de entrada. O polipropileno tem como objetivo principal no sistema a remoção de particulados sólidos. Isso seria areia, sim, qualquer sim, grãozinho que vem no encanamento direto da rua, ele segura. Isso, e nós trabalhamos aqui na faixa de 5 micras para retenção. Na sequência, nós temos o carvão ativado. Carvão ativado, papel básico dele principal, remoção de cloro e alguns orgânicos. Saindo do carvão ativado, nós passamos para membrana de osmose. Lembrando que esses dois estágios são pré-filtros da membrana. Proteção da membrana, pessoal. Membrana, ela é um poro bem mais fino, bem mais fechado do que 5 micras e o carvão. E a importância da gente estar fazendo a manutenção no carvão para estar protegendo positivo, a membrana, né? Positivo. O polipropileno, a vida dele depende muito do que chega da água no seu sistema. Então não dá para a gente afirmar 1 mês, 2 meses, 3 meses. O carvão é a mesma coisa, o cloro é que vai indicar a substituição. Recomendo-se aí na faixa de 3 a 4 meses, se você não fizer nenhum controle básico disso. A membrana basicamente vai fazer a remoção de sais, primeira remoção de sais do sistema. Ela trabalha da seguinte maneira: você entra com água já pré-filtrada e existe uma separação. Uma água permeada, que é a água boa, que passou pela membrana. Para isso a gente precisa de uma pressão básica e mínima aí de uns 3 a 4 quilos de trabalho. E a água de descarte, que é uma água concentrada com todos os sais. E essa água, é bom salientar que essa água de descarte não é própria para consumo, pessoal. Essa água você pode usar para jardim, limpeza de chão, lavar roupa, piscina, mas de maneira alguma consumo. A gente estava conversando, Douglas, você falou que é bem interessante na hora de a gente fazer a montagem do reverso osmose, nós colocarmos a bomba pressurizada após o polipropileno. Qual é o motivo, qual é a função vamos dessa? Lá. A bomba ela pode ser montada ou após o poli ou após o carvão, mas sempre como proteção. Você vai estar protegendo o sistema interno da bomba. Não vai chegar partícula, não vai chegar pedrinha, o que acaba por danificar o sistema de bombeamento do sistema. Depois da bomba pressurizada, temos a osmose reversa que a gente acabou de falar, a membrana em si. Essa membrana nós temos em quantos tamanhos? 50? Sim, nós temos elas aqui na empresa em 3 tamanhos básicos. 50 GPD, 100 GPD e 300 GPD. O que seria? O que vem a ser o tal do GPD. GPD é uma nomenclatura de galões por dia, ou seja, galões a cada 24 horas. Então, se a gente fizer uma conta básica, pegar 100 GPD, por exemplo, o GPD ele equivale a 3,785 litros. Então você pega 100 GPD, multiplica por 3,785, divide por 24, você vai ter litros por hora. Dá em base de 15 a 17 litros por hora uma membrana de 100. Uma membrana de 50 dá em torno de 7 a 8 e uma membrana de 300 na faixa de 46, 47 litros. Se o aquarista quiser exagerar um pouco na filtragem, ele pode colocar 2, 3 membranas, ele pode exagerar um pouco nessa quantidade? Se você aumentar o número de membranas em paralelo, vamos dizer assim, você vai estar aumentando a água de produção. Se você usar uma segunda membrana na saída da água permeada, você vai estar fazendo uma dupla filtragem. Para isso você vai ter uma pressão maior, você vai
necessitar de uma pressão um pouco maior. Aí então, seria uma bomba pressurizada mais forte. Mas que a comum. basicamente trabalhamos com uma membrana para ficar mais fácil a situação. Saindo da água permeada da membrana, a gente vem para a resina mista. A resina mista, existem dois tipos de resina mista no mercado. A 478, que é 50% de catiônica, 50% de aniônica. E a resina mista MB400, que aí já tem uma diferenciação na parte de catiônica em 40% e a parte de aniônica 60%. A resina catiônica, o papel básico dela, remoção de cálcio, magnésio, ferro, manganês e sódio. Quando você parte para a resina aniônica, que eu acho que é onde vocês têm um interesse um pouco maior, aí está a parte de sulfatos e principalmente a sílica. Que é o que mais prejudica, o que mais a gente tem cuidado para não deixar entrar no sistema. Então, daí a conveniência de você ter mais resina mista com maior quantidade de aniônica, por isso a MB400. Não que a 478 não sirva. Exatamente. É que a 400 ela tem uma quantidade maior e vai segurar mais tempo no silicado. Isso, exatamente isso. E na parte final do sistema, nós temos um filtro de polipropileno, um cartucho de polipropileno para quê? É um cartucho trap, um cartucho de segurança para todo o sistema. Se caso houver alguma fuga de resina, vai estar parando aqui e não vai para o seu sistema principal de aquário. Agora, uma coisa que a gente estava conversando também, que é muito importante, a gente fazer a limpeza dessa membrana. Sim. Como que é feito isso? Como que você pode explicar para a gente um jeito bem simples para todo mundo entender, Douglas? Então, vamos lá. O equipamento, esse equipamento montado da forma como está, ele tem um flush automático. Toda vez que você ligar o equipamento, ele vai ter um flush. O que vem a ser esse flush? É uma passagem de água rápida pela membrana, sem a obstrução do furo calibrado, que nós vamos comentar logo mais. Então você tem uma passagem rápida e faz uma limpeza superficial na membrana, uma limpeza de superfície na membrana. Vamos lá. Essa daqui é uma cápsula de membrana. Isso aqui é um vaso de membrana. Nós temos a parte de entrada do vaso. Já vamos mostrar como que entra a membrana? Vamos lá. Esta aqui é uma membrana de osmose reversa de 100 GPD. O tamanho da membrana de 100 e 50 basicamente são os mesmos. Tem 2 O-rings na saída da água permeada. Então você tem um fluxo de entrada por toda a membrana e no interior dela existe a separação, o que a gente chama de água permeada. Ela permeia pela membrana e sai na parte central da membrana. Da membrana em si. O descarte é feito pela lateral. O modo correto, então, é essa ponta. Exatamente, com os 2 anéis? Com os 2 anéis internos. Encaixou. A tampinha. Aqui. 8. Aqui seria, sabe identificar? Sim, vamos lá. Nós temos as 2 saídas. A saída da água concentrada. A concentrada que a gente fala é a água de descarte, né? É a água de descarte, exatamente. Que é justamente o que a gente estava comentando do flush ali. O flush, pessoal, é a limpeza que a gente vai fazer na membrana. Isso. E mais a fundo nós temos a água permeada, que é a água boa, a água que vai ser utilizada. Então, o que a gente vai fazer aqui é tirar, por exemplo, normalmente o pessoal tem um registro para dar pressão. A gente vai fazer com que a água passe por dentro da membrana livremente. Isso, 1 minuto, seria o suficiente? É mais que suficiente, pessoal. Bom, essa é a parte da membrana, já esclarecemos o modo correto de fazer a introdução dela aqui dentro. Agora, a resina, existe uma maneira, uma cápsula, um refil, como que é feito isso? Vamos lá.
A resina... Ó, já perguntaram pra gente se a gente pega a resina e joga direto lá dentro do copo, não viu? façam isso, pessoal. Por favor, não façam isso. Existe um recipiente que a gente chama de recarregável, cartucho recarregável. Não é descartável isso, né? Não é descartável. Temos a resina que ela é comercializada já separada para esse invólucro, para esse cartucho. Então é pegar a resina, colocar dentro do cartucho, fechar o cartucho. E onde vai o cartucho? E tem uma posição correta, né, Douglas? Nós já vamos mostrar agora. O cartucho está, como a gente falou, no estágio pós-resina. E depois eu ainda vou falar por que pós-resina. Então nós temos o cartucho. Ó, aqui ele tem uma setinha indicando. Exatamente. Para cima. Vai ser colocado dentro da carcaça. Mosqueou. Fechou. Está feito a troca da resina. Por que nossa resina está depois da membrana? Por que é bom a gente ter a membrana antes da resina? Porque nós vamos estar direcionando para a resina, para a troca, apenas a água permeada, a água boa, e não a água bruta. Então ela já vai chegar na resina com uma condutividade, com TDS bem baixo. A membrana tira na faixa de 90% do material. 80 a 90%. 80%. Né? E o restante, o zerado que a gente vê lá, é a resina que faz esse trabalho. Basicamente é isso, pessoal. Esse é aquele que a gente pode instalar e viajar, não vai mais se preocupar com reposição de água. Exato. Como que é esse daqui? Esse aqui é um equipamento totalmente automatizado. Como que ele opera? Então, numa prática. Primeiro, vamos perceber que a hora que a gente ligar, vai ter aquele flush inicial. Ele já está energizado e agora vamos... Isso. Você percebe que... Ó, ele tem 15 segundos de flush que está fazendo a limpeza na membrana. Agora ele vai... Tá vendo? Tá passando sem pressão nenhuma. São 15 segundos, pessoal. 15 segundos ela vai ficar passando para fazer a limpeza, para aumentar a vida útil da membrana. Já Pronto. Entrou em ritmo de trabalho normal. Olha, o interessante é que isso é quase o mesmo fluxo, né? Isso, nós temos a água boa, né, que é azul, e a água concentrada no branco. E nessa maneira a gente tem uma boia que vai ficar ligada no nosso sistema ou numa caixa de posição. Baixou o sistema, a água vai estar sempre ligada a 100%, correto? Correto. Ligada à água e energizada. É energizado. À medida que você tem um nível satisfatório no seu pulmão de água, o sistema atingiu a altura do nível de água do SAMP, ela corta energia e também corta água. Corta água. Essa água que você está vendo sair já parou. É a água que estava pressurizada dentro da membrana. Baixou o nível, o sistema volta com o flush novamente. E seria interessante nesse caso, imagine só, se a gente tem uma evaporação bem constante nos nossos aquários. Seria legal nós colocarmos ela em um timer, por exemplo, ligar ela numa caixa de posição, para que ela ligue, por exemplo, a cada 1 hora para completar essa caixa. Sem problema. Porque senão a cada 15, por exemplo, se a cada 10 minutos ela ligar, a gente vai ter, por exemplo, 10 vezes que ela ligue, vai ter 10 vezes fazendo flush. Isso vai ser um desperdício. Sim, com certeza. Você pode instalar o timer na entrada do seu sistema, na energização do sistema. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento em si do equipamento, já que a gente está falando que ele é totalmente automatizado. O que a gente precisa? Energia e alimentação de água. Uma vez essas duas partes satisfatórias para a operação, nós temos um sistema de pressostato de baixa. O que vem a ser o pressostato de baixa? É uma cápsula que ela detecta. Se você não tiver pressão suficiente no sistema, ela desliga automaticamente. Você não fica com a bomba trabalhando
a seco ou em falso. Depois temos uma solenoide. A solenoide, quando você tem a queda de energia, ela bloqueia a água. Funciona mais ou menos como a solenoide do gás, que a gente usa no reator de cálcio. Acabou a energia, ela trava o CO2 e não permite que entre no sistema. Não permite que entre e protege o sistema de uma maneira geral. A boia que nós acabamos de falar, que é a terceira proteção do sistema. Para medição dos sistemas, nós temos aqui montado um TDS que está em linha. Ele está ligado direto na entrada do equipamento e tem uma segunda medição na saída, ou seja, a entrada do seu aquário ou entrada do pulmão. Então a gente vai ter noção do que está entrando no RO e o que está saindo com a água que você vai usar. Da água que está chegando e da água que você está liberando para o seu sistema. Esse é o equipamento, aqui entrada, saída. Zero. Está zerado. É o sonho do aquarista ter uma água zerada constantemente, viu, Douglas? E o meu sonho é vender isso para você. Ah, é? Mandou comerciante. Então esse sistema, por exemplo, eu tenho vamos dizer que seja um reverso osmose analógico, completamente. Eu consigo comprar essas peças separadas e transformar o meu tudo separadinho? É possível fazer isso? Positivo, é possível fazer isso sim. E vocês da Filter Inter nós temos todas as peças e temos um grupo aqui dentro da empresa que não só fornece essas peças, como também pode montar o equipamento para vocês. Olha que interessante. E a Filter Inter tem quanto tempo no mercado, Douglas? Bom, a Filter Inter está no mercado há 31 anos. Trabalhando só com água, só com Exatamente. Equipamentos para purificação Só nessa parte de purificação de líquidos, água principalmente. E hoje a Filter Inter, ela fornece para se o aquarista ligar aqui, olha, eu quero comprar resina mista, quero comprar um carvão block, quero comprar um polipropileno, vocês abastecem qualquer tipo de mídia filtrante, tudo que precisar. Positivo. Na linha de reversão osmose. Nessa linha sim. Vocês mandam para o Brasil inteiro? Nós temos esse serviço de postagem também. Vocês atendem o varejo ou atacado? Vocês têm preços diferenciados para atacadista? Existe preço diferenciado sim. Então, galera, para quem não tem, mora em outro estado, que não tem uma empresa com essa estrutura, com a gente que a gente vai dar um jeitinho. Qual que é o site mesmo? www.filterinter.com.br. Exatamente esse. Ó, você que tem um deionizador, quer transformar num reverso osmose, tem um reverso osmose, quer transformar num eletrônico, Conte com a gente. Só entrar em contato com o pessoal da Filter Inter. Qual que é o e-mail, Douglas? O e-mail é filterinter@filterinter.com.br. E o telefone para quem quiser entrar em contato? 19 3272 3333. E quer conhecer mais produtos da Filter Inter? Entra no site, né? Fique à vontade, entre no site, venham até aqui conhecer a nossa loja. Vocês vão gostar. www.filterinter.com.br. E vocês vão acompanhar nesse mesmo programa a instalação desse reverso osmose lá na aquário do Serjão, que está ficando totalmente automatizado. Bora lá então. O Sérgio já trouxe para fora uma parte da casa de máquina. Ele já trouxe o skimmer, o gerador de ozônio, já tá tudo para fora e justamente para facilitar a vida dele. Ao lado ali da caixa ele colocou a caixa de reposição e esquece agora de sair carregando balde pela casa e fazendo força e virando dentro do móvel. A gente vai instalar agora o reverso osmose eletrônico. A tomada dele está logo aqui atrás. A gente vai fixar ele aqui na parede e colocar a boia eletrônica dentro da caixa de reposição para a gente ter uma segurança. Porque nós optamos em manter a caixa de reposição para a gente ter uma margem de segurança. Para se acaso ocorra o travamento da boia eletrônica, não vai jogar a água doce para dentro do sistema. Então, você tendo uma caixa de reposição com eclusa, com infravermelho, justamente para quê? Para baixou a boia, a água da caixa de reposição, a caixa de reposição que vai jogar caso ocorra a evaporação. Justamente para quê? Se transbordar, vai transbordar a caixa de reposição e não o seu aquário. Bora lá então?
A vantagem desse RO, por mais que acabe a energia ou acabe a água, ele não vai funcionar. Se acabou a água e secou a caixa de reposição, a bomba não vai ligar, porque ele tem uma bomba chamada solenoide, que só vai trabalhar com pressão, que é onde a água que está fazendo essa pressão no reverse. Vamos instalar ela então. O próprio RO já vem com uma entrada de energia para a gente estar fazendo a ligação da boia, tá? A boia eletrônica. Como a gente já fez aqui a ligação, já colocamos o prolongamento da liberação de energia, a hora que for acionada a boia, a gente já vai ligar ali na caixa de reposição do Serjão. Prontinho, já tá ligado, agora é só ele fazer a ligação com as mangueiras, ligar na tomada, o Serjão já vai estar com a boia eletrônica ou reposição de água eletrônica funcionando.